E aí, gente, Enem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Minkowski Space, ou espaço de Minkowski em português, que é um conceito muito mais importante do que parece e que foi importante na explicação de como a relatividade de Einstein funciona, né? Na, no caso da relatividade geral, né? Que explica como corpos celestes, por exemplo, como a gravidade deles funciona. Além disso, a principal referência que a gente vai trazer aqui é de um livro que está na descrição do Minkowski Institute Press, que é Space and Time Minkowski Papers on Relativity, né? E que tem uma breve introdução que fala do porquê, na verdade, né? O Minkowski era muito mais importante para a relatividade do que normalmente as pessoas pensam, né? Então, acho que o que eles mostram, na verdade, é que por mais que eles falam isso, né, que a prioridade é de Einstein, da relatividade e tal, mas muitos dos princípios que Minkowski, que parece ter sido professor do Einstein de matemática, do Heisenberg, se não me engano, foram importantes, né? Tipo, ele não nega isso, né? Mas que às vezes a visão de Minkowski, a relatividade às vezes não é tão levada em conta, né? E também às vezes são confundidas com as descobertas de Poincaré nesse contexto, né? Então, primeiro, qual que, assim, de uma forma simples, né? No contexto da gravidade, né? O que é a relatividade geral, né? É basicamente uma forma de descrever como, na verdade, um sistema, no contexto de gravidade, né? Gravitacional funciona com relação a corpos diferentes, né? Então, basicamente, relatividade tenta descrever como na estrutura do espaço-tempo, né? Que a gente vai explicar como um corpo se move em relação ao outro. Que uma força gravitacional, ela tecnicamente não existe, mas que a geometria do espaço-tempo, que ela é curva, né? Que ela é não euclidiana, que eu vou explicar também, é o que faz a gravidade acontecer, né? Então, se um objeto cai, se eu jogar ele do céu, né? De bem longe, quando um satélite, não importa, quando joga um objeto, quando tá caindo na Terra, né? Ele tá caindo livremente, né? E é a inércia que faz aquele objeto ter o que a gente poderia chamar de que ele não precisa de energia para cair. Porque a própria curvatura do espaço-tempo criada por um ponto no espaço que tem uma massa muito grande, né? Então, quanto mais massa, mais o espaço-tempo dobra, né? E essa aparente força, entre aspas, puxa os objetos para si, né? Então, se você dá com um foguete ao redor de Júpiter, vai ter uma curvatura maior ao longo do tempo, né? Do que Mercúrio, simplesmente porque a massa é maior. Vamos supor que Mercúrio está longe do Sol, vamos supor que não vai afetar nada. No caso, um objeto de massa menor tem menos capacidade de puxar coisas que estão ao redor do seu campo gravitacional, que puxa as coisas, né? Então, primeiro, antes de tudo, né? Einstein deve muito a isso, que é a geometria não euclidiana de Bernard Riemann, né? Que tem um pouco na história por dois matemáticos, que é o Bolyai e o János Bolyai, né? Que é um húngaro, e um russo, que é o Lobachevsky, né? Então, primeiro, Lobachevsky e Bolyai escreveram, né? O Lobachevsky tem um livro maior. O Bolyai é mais um apêndice escrito no livro do pai dele, que fala sobre como a geometria funciona, por exemplo, numa esfera, né? Então a gente tem um triângulo, você pega um triângulo e desenha no papel. Você pega a soma das áreas a soma dos ângulos deles dá 180 graus, por exemplo. Se você pegar uma bola totalmente branca, e pegar uma caneta, um canetão,
fazer um triângulo ali, você vai ver que aquele triângulo, ele tem 180 graus, porém é curvo. Então você meio que vai ver que não é retinho, que nem num papel. Embora você pode curvar o papel pra ficar que nem uma bola, né? Mas enfim, isso não vem a caso, né? Isso na verdade tem a ver com o jeito que a Terra é desenhada naqueles mapas mundi, né? Que é só reto, né? Mas que é desenhado de uma forma para representar um sistema esférico, né? Que no caso, do contexto de topologia, né? Significa que eu posso pegar um objeto bidimensional aí. Se eu fazer da forma certa, eu posso transformar ele em tridimensional nesse contexto, né? Mas de uma forma só abstrata. Então, qual que é o negócio? Principalmente o paper do Lobachevsky, né? Que é, o nome é Teoria dos Paralelos, que eu vou deixar na descrição. Ele descreve como a geometria pode ser um pouco diferente da de Euclides, né? Que as coisas são retinhas, bonitinhas, que ela pode ter uma curvatura, que é muito também atrelada, talvez, de forma abstrata, ao contexto da curvatura de Gauss, né? Você quer calcular a curvatura num sistema esférico, aí você usa a curvatura dele para isso também. Antes de Boole e Lobachevsky, né? Então também tem importância nisso. Só que posteriormente, Bernard Riemann usou meio que o que Boole e Lobachevsky pensaram, que é uma coisa diferente, uma geometria diferente, no contexto de uma geometria ainda mais livre do que a deles, de você ter um sistema geométrico topológico, né? Então você tem, por exemplo, um sistema topológico com uma esfera, que pode ser chamada da esfera de Riemann, ou um torus, que parece um donut, ou qualquer sistema topológico diferente ou mais complexo, que não precisa ser uma bola, enfim. Você pode representar ele diferencialmente, usando cálculo diferencial, e achar seções, pode descrever as seções dessa estrutura topológica de forma quantitativa, né? E no caso você pode aplicar funções diferenciais para entender como a topologia daquele sistema funciona. E essa topologia, ela pode ter uma curvatura que não poderia ser descrita pela geometria euclidiana tradicional. Então, no geral, a geometria de Riemann, ela permite que você pegue estruturas topológicas e conseguir explicar elas de forma diferencial, se for possível, né? Porque algumas não são. Então, se um sistema topológico como uma esfera puder ser descrito diferencialmente, é chamado de smooth. A smooth manifold. No caso, você pode envolver uma métrica para descrever seções desse sistema. E isso pode ser aplicado em N coisas, como entropia de buracos negros e tal, que a gente poderia falar em outro dia, né? Outro episódio. Na equação de, acho que é Bernstein-Hawking, se eu não me engano. A entropia de Bernstein-Hawking é um exemplo de você categorizar, né? Acho que não é categorizar, é algo desse tipo, quase essa palavra. É caracterizar um buraco negro como um sistema topológico. Você pega uma forma de medida, né, de distância, como a de Planck, para associar seções desse sistema e você conseguir entender como a gravidade funciona naquele sistema, né? É um exemplo, né? Exemplo prático. Só que também Einstein primeiro, talvez, um dos primeiros, talvez, quando ele descreveu a relatividade, ele meio que teve, ao longo do tempo, né? Foi algo progressivo, de usar a geometria de Riemann, uma geometria não euclidiana, para descrever a relatividade geral, de como objetos se comportam, de como a gravidade se comporta, né? Então você tem uma partícula de luz, como ela se comporta com relação à curvatura do espaço-tempo da Terra. Então como que funciona essa curvatura, né? Então, primeiro a gente tem que falar sobre de onde ela vem, né? A definição disso, né? Tem uma coisa chamada transformada de Lorentz, que foi um físico muito importante.
E a base dela, que até é citada no primeiro paper, que tá na descrição do Minkowski, né? Que vai ser, quando você quer caracterizar, caracterizar a luz, por exemplo, como ela move com relação a um sistema referencial, né? Vai ser gama, vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos a velocidade ao quadrado desse sistema, dividida pela constante da luz ao quadrado, elevado a menos 1. Então, e basicamente, Poincaré vai descrever em um paper de 1906 como você pode usar as transformadas de Lorentz para definir rotações em um sistema, no caso um sistema cosmológico, né? No caso você consegue fazer, vamos supor que você quer descrever como uma partícula se comporta nesse sistema, e você pode definir as rotações e translações que esse sistema dá ao longo do tempo, e não só uma partícula, pode ser várias, e assim definir como ela se comporta em um sistema referencial através da inércia, né? Então, se eu jogar aquele negócio que mede a velocidade, acelerômetro, acho, se eu jogar ele na Terra e deixar ele caindo, qual que é a energia que ele gasta para cair? Se eu jogar ele, só peguei na mão e joguei. Depois que eu joguei, quanta energia ele gasta para cair? Nada, né? Se deixar uma coisa cair na Terra é bem fácil, só jogar. Agora, você jogar uma coisa pra cima, né? No caso, você tem um foguete que é tirar da Terra, é um pouquinho difícil, né? Por várias questões, principalmente pela gravidade, né? Que o espaço-tempo curva, no caso, ele não permite que você saia facilmente, mas ele permite que você venha facilmente, né? Que as coisas caiam facilmente. E essa caída, ela é livre, né? Ela não gasta energia, tecnicamente. Então, Poincaré, né? E Minkowski também viram que você poderia usar a transformada de Lorentz com relação a posição de partículas ao longo do tempo, né? Para definir como rotações de um sistema, no caso cosmológico, né? E é chamado hoje em dia do grupo de Poincaré. Quando eu digo grupo é uma coisa da teoria dos grupos. O que é uma teoria dos grupos, né? A teoria dos grupos, ela divide categoricamente sistemas fechados de algumas proposições matemáticas. Por exemplo, tem um dos grupos mais conhecidos, os primeiros grupos encontrados, né, foi o de Galois, por Évariste de Galois, né, que define a simetria de sistemas algébricos, né? Então você tem polinômios de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, tanto Newsable quanto Galois, né, eles descobriram, né, de forma independente, embora Galois leu os papers do Newsable, né, eles descobriram, né, que não tem solução para equações de quinto grau, né? Então você não poderia resolver. Quando descobriram isso, viram que aquilo ali poderia ser um grupo. Ou seja, você só tem equações até o quarto grau. E no caso, essas equações, né? Esses polinômios, né? Eles tinham uma simetria, principalmente no contexto da teoria de Galois, tinha uma simetria que envolvia algo que você poderia explicar aquilo lá como um grupo de coisas que acontece naquele contexto. Então é como se eu pegasse uma caixinha e falasse, ó, aqui é o grupo de Galois, aqui é o grupo de Poincaré, aqui é o grupo de Lorentz. Por exemplo, o grupo de Poincaré, ele é um grupo que admite Minkowski Space, que eu vou explicar, e que dentro dele está o grupo de Lorentz, que explica as rotações nesse sistema. E no caso, deixa eu pegar aqui. No caso, o grupo de Lorentz é um subgrupo do de Poincaré, né? Então, o que tem no grupo de Lorentz? Quais são as propriedades matemáticas que tem dentro dessa caixinha? Dentro dessa caixinha do grupo de Lorentz, a gente tem a relatividade especial, as equações de Maxwell para descrever o eletromagnetismo,
a forma que a gente explica o modelo padrão da física e toda essa relação de simétrica, né? Que é meio que de forma abstrata ao grupo de Galois, né? Explica a simetria da física. Então você pode pegar o modelo padrão da física e ver que é simétrico. Tem uma simetria ali que as coisas, principalmente o teorema da Noether, explica isso, né? Que é uma prova que o grupo de Poincaré, que descreve como a física funciona no contexto de como ela funciona no contexto de, por exemplo, partículas se movendo no espaço, né? Que as rotações deles, a forma como elas se comportam é simétrica, né? Então, o teorema de Noether, num paper dela que a gente fez vídeo no canal, ela diz que com relação à relatividade, que é descrita pelo grupo de Poincaré, que esse grupo de Poincaré contém o grupo de Lorentz, que explica como o bagulho se move e funciona no bagulho. Como você define as coisas na forma de rotações, na forma de translações, na forma que uma partícula se move em Minkowski Space, né? Em 4 dimensões. E no caso, ela mostra, né, praticamente, que se você tem uma integral que explica um sistema específico de uma partícula, de um grupo de partículas em um sistema, né? Você tem uma invariante dessa integral que, se você pegar uma menos a outra, dá zero. E basicamente ela mostra de uma forma muito mais longa do que eu falei, né? Mas ela mostra que tudo na física é simétrico e que você tem meio que uma conservação de energia de sistemas físicos no universo. Então tudo é simétrico, né? Tudo bonitinho e simétrico. Que é uma coisa que tanto o grupo do Poincaré e Lorentz, que é um subgrupo do grupo de Poincaré, explicam, né? Então, se você não entendeu nada do que eu disse, isso só mostra que tudo na física é bem simétrico, né? Outra coisa sobre o grupo de Poincaré é que ele é não abeliano. O que significa não abeliano? Primeiro vamos falar o que é um grupo abeliano, né? Um grupo abeliano é que tudo comuta. O que é comuta? Que B vezes A é igual a A vezes B. Então, a ordem dos fatores não altera o resultado. Tudo comuta. Eu falei de uma forma simples, talvez até errada, mas acho que deu pra entender mais ou menos de forma abstrata. No grupo não abeliano, a ordem muda. Então, a ordem que você faz as coisas muda. Então, não é associativo as coisas em algo que nesse contexto, né? Acho que de matrizes também tem algo assim. Então, se você troca as coisas, não fica simétrico, fica assimétrico. Isso é um grupo não abeliano. No caso, esse é o caso do de Poincaré. E é descrito por um grupo de Lie. O que é um grupo de Lie? Então, o grupo de Lie, ele é um grupo... Então, pensa, tudo aqui é uma caixinha. Então, tem uma caixinha de Galois, que eu falei, que não tem nada a ver com o tema, tecnicamente, né? Na verdade, ele tem a ver com também simetria de partículas, né, na física, mas vamos deixar de lado. Tem um grupo de Poincaré, o de Lorentz, eles juntos explicam como as coisas funcionam no espaço-tempo, de uma partícula andando por aí. Tem o grupo de Lie, que poderia ser visto como algo que pode ser usado nessas caixinhas. Então tem uma caixinha grande, que é o de Poincaré, uma caixinha um pouquinho menor, que tem a ver com o do Poincaré, que é o de Lorentz, e uma que permeia essas daí, que é a de Lie, que basicamente é uma caixinha que tem a ver com você usar equações diferenciais sobre uma topologia específica. E no caso, você tem algo chamado isometria nesse contexto, que significa que você consegue achar o inverso das coisas nesse contexto, né? Então, no caso, segundo o teorema da Noether, né? Se você tem lá uma integral que explica um sistema específico, você consegue achar o inverso disso, que no caso, na física, no contexto atual, né, no modelo de partículas padrão, a gente tem simetria, a gente tem conservação de energia, nada é assimétrico.
Pelo contrário, é simétrico, né? Tem pessoas que vão até além. Tem uma teoria chamada supersimetria, que eu não conheço muito, mas que também tem a ver com isso, né? Que mostra também a simetria no sistema, em sistemas físicos, na física em geral. Esse é o contexto geral, né? Então, no caso, o que Minkowski fez? Ele, um pouquinho depois de Poincaré, que era matemática importante, os dois são matemáticos, né? Ele desenvolveu algo chamado Minkowski Space, que é uma coisa que Einstein muito bem conhecia e citava nos papers dele. Sobre Minkowski Space, na referência que eu pus aí, do mesmo, eles vão falar na introdução que o Einstein chegou a falar, né? Sobre Minkowski Space, né? Que era uma erudição supérflua, né? Ou seja, não era tão útil quanto entender isso, não era tão importante para a relatividade, pelo menos isso é o que é citado, né? O Sommerfeld vai dizer desde que a matemática invadiu a teoria da relatividade, né? Eu não entendo ela mais. O que é estranho, né? Na verdade deveria ser o contrário, né? Eles vão citar também agora alguém positivo para Minkowski Space, né? Que vai ser o De Broglie, na sua tese de doutorado, né? Que vai dar uma importância para o Minkowski Space, dizendo que... Deixa eu ver. Que Minkowski, né, conseguiu descrever um espaço euclidiano, né? Uma topologia euclidiana de 4 dimensões para o espaço-tempo, né? E de forma positiva, né? No sentido de que isso era uma coisa boa, que ele tinha feito isso, e não o Poincaré, no caso, né? Então tem essa briga entre que foi Poincaré ou Minkowski Space que descobriu que você pegando as transformadas de Lorentz você consegue achar rotações e descrever a simetria dos sistemas no espaço-tempo, né? E tem uma... a gravidade não é... A gravidade não é uma força, mas a manifestação da curvatura do espaço-tempo, né? Então, primeiro, o que essa curvatura tá falando aqui que na verdade não é uma força, né? Talvez muitas pessoas discordem e digam que é uma força. Talvez os físicos até queiram dizer que na verdade a evidência diz que é uma força. Mas Minkowski Space é uma coisa hiperbólica. O que é hiperbólica? Você tem, por exemplo, uma esfera que você tem uma curvatura positiva, ou seja, tudo expande no negócio. Uma bexiga, ela tem curvatura positiva, se ela for redondinha. Quando uma coisa não é positiva somente, vamos pegar, por exemplo, uma parábola ou um hiperboloide, que no caso é o que Minkowski Space usa, né? Que é o cone, que é chamado de cone, né? Para você descrever a trajetória de uma partícula de luz, né? No caso, por que a gente não usa uma curvatura positiva, blá blá blá? Tem que ser uma curvatura negativa nesse contexto, porque geometria euclidiana nesse contexto ela tem que ser uma curvatura diferente do que a gente tem na euclidiana. Ela é uma curvatura hiperbólica, uma curvatura que ela é... Quando você vê uma imagem fica mais claro, né? Mas a descrição de um hiperboloide, por exemplo, ela é... Um exemplo aqui eu tô pegando de um livro de geometria hiperbólica, né? É x ao quadrado, que eu vou deixar na descrição. X ao quadrado mais y ao quadrado menos t ao quadrado é igual a menos 1. No caso de um hiperboloide de duas folhas. E o hiperboloide conectado, né, que é de uma folha, ele fica como x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1, né? Que aí o hiperboloide que eu citei anteriormente, ele é separado. E o hiperboloide de uma folha, que é o que é usado em Minkowski Space, ele parece um cone, né? Parece aquele negócio de contar tempo, é mais ou menos isso. Então, esse foi a geometria que Poincaré sugeriu, né, para descrever o espaço-tempo, né? E na sua tese original, não, desculpa, na sua tese original, numa palestra que ele deu nesse tema, que é um paper que está na descrição,
Ele descreve como isso funciona, né? Em coordenadas cartesianas, né? E aí, no caso, eu acho que não consigo descrever só falando, mas basicamente, se você quer entender de uma forma simples em Minkowski Space, vamos supor que eu tenho uma partícula que tá voando por aí. No contexto de Minkowski Space, o que roda em uma curva é menor do que o que numa reta. Então, por exemplo, um exemplo claro disso. Quando aviões eles vão para um lugar, eles não vão de forma reta. Então, vamos supor que ele quer de A até B. Dos Estados Unidos até a Europa, por exemplo. Ele não vai em uma linha reta. Ele vai em curva. Por quê? Porque a Terra é uma esfera. E uma boa abstração, uma boa analogia com o Minkowski Space é isso. No contexto geométrico não euclidiano de Minkowski Space, uma partícula que vai em curva, ela vai mais rápido do que numa reta. Então, no caso, se eu tenho uma curva, se tem uma reta aqui de O até B, né? De O até B. E eu tenho uma curvatura que vai de O até D e B. No caso, que forma um losango que forma. Forma tipo um losango. Vamos supor que eu tenho um losango no meio do losango, uma reta. Então, a curva é dada pelo losango ODB, que no caso D é a vértice do losango na direita ou na esquerda. Vamos supor que D é o da direita e o C é o da esquerda. Então, a linha reta é de O até B. As linhas curvas é ODB e OCB. No caso, se você for por OB direto na linha reta, você demora mais tempo do que na curva. Se um avião ir de reto até A e B, dos Estados Unidos até a Europa, ele vai chegar depois do cara que vai na curva. Então, no espaço não euclidiano, nesse contexto, você em uma curva é mais rápido do que reto. No contexto, agora de gravidade, né? Tudo ao redor, vamos supor que não tem planetas ao redor do Sol. Mesmo assim, tem uma curvatura de espaço-tempo criada pela quantidade de massa ali, que quanto mais massa, esse espaço-tempo fica curvo, né? Ele alcança um, um raio da circunferência maior, né? Então, obviamente, o raio da circunferência gravitacional que o Sol ocupa é maior do que da Terra, porque tem mais massa condensada ali. Condensada ali no caso, né? Então é mais ou menos isso, né? E por muito tempo meio que não viam que Minkowski Space era tão importante para a relatividade, por incrível que pareça. Embora, na verdade, seja a única forma de representar a relatividade, né? Então, no contexto da relatividade, a equação de Einstein, ela usa tanto a geometria de Riemann para descrever um manifold, uma topologia que descreve a gravidade, por exemplo, da Terra e as coisas ao redor, na Lua, enfim, satélites que no caso a curvatura cria aquela atração, né, que faz as coisas flutuarem ao seu redor. E na primeira tese que eu citei aí, sobre Minkowski Space, eles vão dizer, né, abre aspas, né, isso significa que a relatividade geral, uma partícula que tem a linha de mundo como uma geodésica, é uma partícula livre, que se move por inércia ao longo do tempo, né. Então, se você jogasse um acelerômetro, que no caso mede a velocidade, que tal o negócio, né, ele teria zero resistência e zero aceleração, que é o que move ele a inércia na prática, né, quando ele está caindo. Então é basicamente isso. E uma divisão total do que é eletromagnetismo, a força eletromagnética e a força gravitacional, né, que são diferentes. No caso, a gravidade,
Aí alguém pode discordar, né? Um físico, talvez um matemático não, que a gravidade não é é uma força, mas não é, no sentido de que é só a curvatura do espaço-tempo, que no caso dá o efeito que a gente vê, né? Das coisas sendo puxadas ao redor e tal, quanto mais ter condensação de massa ali, né? No caso. Então seria basicamente isso. E uma coisa sobre o Minkowski, né? Muitos diziam que ele não entendia a relatividade. Então os caras falavam, não, esse Minkowski aí não sabe nada da relatividade, ele não tem nada, ele não fez nenhuma contribuição para ela decente, ao ponto do Galison, em 1979, né, dizer que em 1907 Minkowski não entendia a teoria de Einstein, né? Embora que em outubro, 9 de outubro, acho que de 1905, Minkowski pediu uma recópia, né? Uma, ele tinha uma outra cópia que ele já tinha antes, né? Do paper de Einstein em 1905 sobre relatividade, né? Numa palestra que ele deu com o David Hilbert, que é um matemático super importante, e eles deram juntos, né? Então, como que ele deu essa palestra sem saber como funcionava, né? É difícil, né? Então, isso é bem importante. O paper que definiu que as transformadas de Lorentz poderiam ser vistas como rotações em um espaço não euclidiano foi Poincaré, né? Num paper chamado Sula Dynamics the Electron, em 1906. Então, um ano depois de Einstein escreveu o paper dele. E o paper dele que introduziu o tópico. O paper dele que introduziu o tópico. No caso, depois Minkowski Space só acrescentou mais. Mas Poincaré ele não via nenhuma. Ele não era tipo. Ele não via a teoria dele como importante. Embora hoje a gente considere o grupo de Poincaré como um grupo que é relacionado a como sistemas físicos se comportam em um espaço topológico que descreve como a gravidade funciona na relatividade de Einstein, né? Que é pela geometria de Riemann. Então, você pode usar a equação de Einstein, né, no caso, que é relacionada a isso, para definir como, no contexto de buracos negros, talvez, que tem essa associação já da relatividade geral e do sistema gravitacional com buracos negros, que é uma coisa que, por exemplo, o George Penrose ganhou o prêmio Nobel em 2020 sobre a relação de relatividade e física quântica, né, relacionada a buracos negros, né, tem uma relação óbvia, né, agora, né, antes não era tão óbvio. E no caso, uma definição de Minkowski Space na prática é um sistema de 4 dimensões que você pode representar como uma matriz que define ao longo do tempo de forma diferencial como um sistema ao redor, que no caso, como uma partícula de luz, por exemplo, se move em um espaço curvado pela gravidade. Aí você pode dizer, e se não tiver nenhuma gravidade ao redor? Nem um espaço no universo sem nada e a partícula de luz move lá, como que ela vai se mover? Aí ela vai ficar livremente. Obviamente, talvez alguém pode dizer que tenha forças ali, com matéria escura, agindo no negócio, não sei. Mas ela, com certeza, é diferente de ela ficar perto de um corpo massivo, né? Mas no fim é um espaço hiperbólico. É literalmente uma função hiperbólica que define Minkowski Space. Então, em geral, geometricamente, a gravidade, a curvatura dela, do espaço-tempo, né? A curvatura do espaço-tempo provoca o efeito gravitacional que nós vemos. Alguém pode dizer, então não é uma força. É só, no caso, a curvatura criada por um ponto de massa muito grande, né? Que cria esse espaço. Aí, no caso, a opinião de cada um, né? A próprio paper sobre Minkowski Space na introdução, eles falam sobre isso, né? Que tem evidências a favor e contra isso, mas aí vai mais a pessoa provar isso.
Então, no caso, Minkowski Space é definido por um hiperboloide, né? De forma geométrica. E basicamente é isso, né? Minkowski Space, na verdade, é extremamente importante para definir como o espaço funciona. Anti-de Sitter Space também são importantes e também são feitos de forma não euclidiana, né? Usando geometria hiperbólica. Então, no geral, tanto a relatividade como a Minkowski Space, como toda a forma que a gente descreve como a gravidade funciona, no geral, só foi possível por causa da geometria não euclidiana, né? Da geometria hiperbólica. Então, eu creio que eu creio que nunca seria possível que essas coisas existissem, né? Relatividade e tal, sem isso. Então, no fim, por mais que seja importante que a gente fale que Einstein realmente tem prioridade na relatividade, blá blá blá, eu creio que Minkowski também tem muita prioridade também por Poincaré, né? Ambos foram importantes para dar uma noção maior de como representar o espaço-tempo na prática. Então, super importante. Para terminar, né? Só queria ressaltar a definição que a gente deu antes, que a gravidade provavelmente não é uma força, mas é a manifestação da curvatura do espaço-tempo. Você pode falar que isso não é verdade, a gente pode discutir sobre isso. Que uma partícula que tem a linha de mundo com uma tem uma linha de mundo com uma geodésica, né? E que ela é livre por inércia. Então, a inércia relacionada ao ponto referencial gravitacional de sistema é o que faz ela se mover do jeito que ela se move. E que um campo gravitacional, né? É uma representação geométrica e não um campo físico, né? E aí quem é da física talvez diga que não é verdade, mas enfim. Alguém da matemática talvez diga que sim, né? E isso aqui são, na verdade, citações da primeira referência aí na descrição do episódio. E de novo, no contexto da teoria dos grupos, aquelas caixinhas para definir funções algébricas para determinado tema. No caso, para definir a simetria de partículas da física do universo, né? Você tem um grupo de Poincaré. Dentro dele a gente tem um subgrupo que é o de Lorentz, que define, no caso, as rotações desse sistema, define a questão do eletromagnetismo, né? Como as equações de Maxwell funcionam nesse sistema e, no caso, a simetria é relacionada a como as coisas na física funcionam, né? Principalmente do ponto de vista da relatividade, né? E, no caso, o grupo de Poincaré, no caso o de Lorentz é o subgrupo dele, né? Ele descreve também essa questão de rotações, translações nesse sistema. A gente pode usar outra caixinha chamada grupo de Lie para usar equações diferenciais para descrever como se funciona ao longo do tempo. Então, se tiver uma pessoa caindo no buraco negro, por exemplo, eu posso diferencialmente, talvez, descrever, em teoria, né, como talvez esse cara vai cair ao longo do tempo, né, qual vai ser, dependendo de onde ele tá, né, do ponto de referência ali, como ele vai se comportar, né, o corpo dele até ele chegar no evento de horizonte para depois se ferrar, né, como Susskind diz, né, sumir. Então, esse daqui é o grupo de Lie. No caso, é relacionado a um sistema topológico, né? Então a gente defende a gravidade é definida como um campo topológico, né? Para aumentar um pouco, também a gente usa uma coisa chamada ADS, ADS CFT, ADS de Anti-de-Sitter Space e CFT de Conformal Field Theory, para também descrever esse sistema topológico, por exemplo, ao redor de um buraco negro. Então a gente tem um Anti-de-Sitter Space é tipo o Minkowski Space, só que de uma forma diferente. E ele também é hiperbólico. Então, vou deixar até na descrição um paper que eu usei para um vídeo nesse tema,
Então também é um sistema hiperbólico e também é não euclidiano, obviamente, e, e no caso é usado para a gente também entender como esse sistema vai funcionar, né? Como a trajetória de uma partícula vai se dar nesse sistema gravitacional, né? Então, e o Conformal Field Theory é a parte topológica, né? Então, como as coisas no contexto diante desse interspace, como as coisas se movem, vão se mover nesse manifold, né? Nessa estrutura topológica ao longo do tempo. Então, a DSCFT relacionada a isso. Que também é extremamente relacionado a esse tema, né? Também é um componente que tá aí nas coisas que eu falei antes. Então, é isso, né? Sem geometria não euclidiana não seria possível nada disso, né? Então era isso, até o próximo episódio.